Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, culto de adoração ao nosso Senhor. Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. Amém? Irmãos, atentem, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém, amados? Pedir que vocês fiquem de pé, em nome de Jesus, fechem os seus olhos. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso culto. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa mais essa noite, Pai. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos Te adorar, Pai, de podermos bendizer o nome do Senhor nessa noite. Pai, assim como está escrito nesse versículo, Pai, assim como está escrito na palavra do Senhor, Pai, nesse livro sagrado que é a verdade do Senhor. Pai, o Senhor tem planos perfeitos para nossas vidas, Deus. Pai, nos ensina, Pai, a acreditar nisso. Pai, nos ensina, Pai, a confiar verdadeiramente no Senhor. Pai, porque o Senhor tem planos perfeitos. Os pensamentos do Senhor para conosco, Pai, é perfeito. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca, Pai, essa esperança no nosso coração. Deus, essa esperança de dias melhores, Pai, essa esperança, Pai, de ter a vida eterna com o Senhor. Pai, nos dê, Pai, a paz, Pai, a paz do Senhor, Pai, que é só ela, Pai, que tira toda a nossa angústia. Deus, em nome de Jesus, limpa nosso coração, Pai, tira toda a ansiedade do nosso coração, Pai, do coração do povo da Tua igreja, toda a angústia, toda a tribulação, Senhor, nos dê força, Pai, para continuar. Pai, não nos deixe desistir, Pai, do propósito do Senhor em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça o Teu povo, Jesus. Fortaleça-nos, Senhor. Pai, nos guia, Pai, que a Tua mão protetora esteja conosco. A Tua mão santa, Pai, que protege, que guarda, que guia. Pai, que ela possa estar nos conduzindo, Pai, nos caminhos retos do Senhor. Pai, nos caminhos, Pai, que nos leva para uma vida eterna com o Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Pai, derrama Teu Espírito nesse lugar, Pai. Pai, que a glória do Senhor, Pai, tome conta desse espaço. Pai, prepara nosso coração, Pai, porque nós venhamos receber, Pai, a palavra, o alimento do Senhor em nossa alma. Prepara, Pai, prepara o terreno, prepara nosso coração, Pai. Pai, aquele que chegou aqui angustiado, magoado com uma coisa do mundo, Pai, que ele se sinta aliviado, que a paz do Senhor esteja no coração desse irmão. Deus, em nome de Jesus, Pai, Pai, que nós possamos sentir, Pai, a glória do Senhor nesse lugar. Espírito Santo de Deus, transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Prepara, Pai, prepara para o nosso coração nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha pairar nesse lugar. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai, nós Te adoramos, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Ao Senhor toda honra, Pai, ao Senhor toda glória. Nós vamos, Pai, adorar o Senhor agora com nossos louvores, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Glórias e glórias ao Teu nome, Pai. Aleluia. Ouvi o meu Senhor.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Proposição de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã, o sonho é a gente junto. Tão fácil é te dizer o meu tudo. Te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Meu mundo é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vamos viver
toda manhã, o sonho é a gente junto. Tão fácil é te dizer eu tudo. Se encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, o meu mundo. Ser feliz é fácil demais. Viver em paz, a gente é que complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus. Pra gente ser feliz. Glória a Deus, aleluias. Irmão, vamos agora para o nosso momento, nossos dízimos, das nossas ofertas. Você que trouxe aí, prepara aí o seu melhor, em nome de Jesus. Faça o seu melhor, irmão, nessa noite. É para Jesus. Seja fiel, seja grato por aquilo que Deus fez na sua vida e pelo que Ele ainda vai fazer, né? Pedir que os irmãos, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, possa estar trazendo aqui na frente, no altar do Senhor, com alegria, irmão, como a Bíblia nos ensina, como a palavra do Senhor nos ensina, não por obrigação, mas por amor a Jesus Cristo. Amém? Jesus, obrigado, Pai. Senhor, meu Deus, Pai, eu apresento ao Senhor, Pai, nessa noite, Pai, a vida do dizimista, Pai, a vida do ofertante, Pai, dessa igreja. Pai, eu venho orar ao Senhor, clamar ao Senhor, Pai, pela vida desse irmão, do ofertante, do dizimista. Pai, que o Senhor abra, Pai, janelas do céu sobre a vida desse irmão. Pai, que o Senhor derrama, Pai, bênçãos sem medida sobre a vida dele, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazê-lo prosperar, Pai, que o Senhor venha fazer crescer, Pai. Não só, Pai, na sua vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida, Pai. Que ele seja uma pessoa próspera, que ele seja uma pessoa feliz, uma pessoa sábia, uma pessoa santa, uma pessoa temente ao Senhor, Pai. Eu oro, Pai, pela vida do ofertante e do dizimista. Pai, pela vida, Pai, daquele que não pôde ofertar na tua casa hoje. Pai, que as mãos do Senhor, Pai, possam estar sobre a vida dele. Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, também prosperar na vida dele. Que o Senhor venha abençoar a vida daquele que não pôde ofertar na sua casa. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com provisão na vida desse irmão. Eu oro, Pai, e agradeço no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. As crianças aqui na frente. Agora as crianças. Tem criança hoje? Tem? A Nivinha com pequena. A Nivinha pequena aqui. A Nivinha quando era pequenininha era lourinha desse jeito. Eu quero pedir que os irmãos estendam suas mãos em direção às nossas crianças. Nós vamos orar e abençoar a vida delas, tá? Pai, Deus, eu te apresento a vida dessas crianças, Pai. Que a gente costuma dizer que é o futuro da igreja, mas, Pai, elas são o presente, porque elas já estão em vida, Pai. Elas estão servindo ao Senhor na tua casa, então elas são o presente da tua igreja, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida dessas crianças. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a guiá-los, Pai, nos teus caminhos. Pai, que elas venham crescer, Pai,
em entendimento da Tua palavra, que elas venham crescer, Pai, não só em estatura, em tamanho, mas em conhecimento do Senhor, que elas venham crescer, Pai, em amor, Pai, que elas venham crescer em amor pela Tua obra, em amor pela Tua palavra, em amor, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, ensina, Pai, os pais, ajuda, Pai, os pais a guiar essas crianças, Pai, ensinar os caminhos que elas devem andar, como fala nas Tuas santas escrituras, Pai, que mesmo quando elas estiverem adultas, elas não se desviarão. Pai, que o Senhor abençoe elas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Chamar agora então nosso homem de Deus, Mateus, que vai estar trazendo a palavra aos nossos corações nessa noite. Chama aqui nosso irmão Mateus. Vamos orar aqui pela vida dele, né? Pai, eu te apresento a vida do Mateus agora, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoá-lo. Pai, que o Senhor venha guiá-lo. Pai, que o Senhor venha usar o Teu servo nessa noite, Pai, que vai trazer a palavra para o nosso coração, a palavra do Senhor, vinda do trono do Senhor, Pai. Que o Senhor use a vida dele, Pai, que a boca dele seja canal de bênção nas nossas vidas nessa noite. Eu oro ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Pode todos se sentarem, fiquem à vontade. Glória a Deus. O Senhor tem muito a falar aos nossos corações nessa noite. E antes da gente começar, eu queria fazer outra oração, porque eu sou acostumado a sempre orar antes da palavra também. Porque eu já me sinto mais à vontade, converso com Deus, todos nós aqui juntos. E é sempre bom orar. Nunca é demais orar, né? Então, falar com Deus é bom o tempo todo. Amém, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da Tua casa, da Tua igreja, no Teu santo templo, Deus, para prestar culto ao Senhor, ao único que é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Que o Senhor, Pai, possa ministrar aos corações a palavra que o Senhor colocou ao meu coração e me ministrou, Deus. Que eu venha apenas ser um instrumento, que eu venha apenas ser, Pai, um meio do Senhor manifestar o seu poder neste lugar. Porque a sua presença é o foco, a sua presença é o centro, e é o que nós queremos e é o que nós ansiamos, Deus. Não depende de mim, não depende de pastores, não depende de líderes, não depende de pessoas, mas nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da Tua presença, Deus. Usa-me como Tua boca e eu retiro-me de mim, Deus, para que o Senhor tome o lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu tô nervoso. Toda vez que eu prego eu fico nervoso, gente. Subir no altar é realmente uma responsabilidade, é um peso bom, porque a gente está trazendo a palavra do Senhor e não, a gente sabe que não é a gente sabe que não é nós, líderes ou pastores, seja lá quem for que sobe aqui no altar que vai falar, e sim o Senhor. E Deus ministrou ao meu coração um tema que eu nunca me lembre, nunca ministrei antes, que é sobre batalha, que é sobre guerra. E literalmente eu confesso para vocês que eu, como ser humano, me sinto inseguro, mas eu sei que não sou eu. É Deus, eu sei que Ele quer falar, e o que Ele vai falar vai ser tremendo nessa noite. Quando Deus me ministrou essa palavra, eu fiquei, Senhor, por que guerra? Por que batalha? Por que lutas? E geralmente eu sempre questiono Ele e sempre falo assim, Deus, eu sempre falo sobre intimidade, eu sempre falo sobre comunhão, sobre como buscar o Senhor, sobre louvar, mas batalha, Deus, eu nunca falei sobre batalha, e aí? E Ele falou assim, olha, o que você vai ministrar tem a ver com intimidade, porque para você entrar numa batalha espiritual, você tem que ter intimidade. Valeu, irmão. Quando você vai entrar numa batalha, você precisa ter constância com o Senhor, você precisa falar com o Senhor, você precisa buscar da fonte que é a palavra de Deus. Então, tem a ver com intimidade, tem a ver com constância, tem a ver sim com a presença do Senhor, porque sem ela a gente não consegue. E principalmente o tema dessa noite é com Ele ou sem Ele.
Você tem Deus nas suas batalhas hoje em dia, em tudo que você faz, Deus está contigo, você tem convicção disso, Deus está com o Senhor, ou com você, Deus está com o Senhor, Deus está com você nas suas batalhas. Lá em Efésios 6, quem quiser abrir, lá em Efésios 6, no versículo 11 e versículo 12, o Senhor vai nos falar sobre a armadura espiritual e sobre que as nossas lutas não são contra pessoas, mas sim contra principados e potestades desse mundo. A palavra do Senhor diz bem assim. Acharam? Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 12. Amém. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se é somente eu, mas eu creio que muitas pessoas têm sentido que o mundo está diferente. E ele está mudando muito rápido. E quando eu digo mudando muito rápido, eu digo mudando rápido mesmo. A gente vê governos serem tomados. Esses dias um país, eu acho que foi Afeganistão, não lembro, eu sou péssimo de nome, mas a gente viu que foi tomado o poder e pessoas perderam totalmente a sua liberdade. Mulheres não têm direito de estudar, têm apenas que ficar em casa cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, cuidando de casa. E além disso a gente tem notado também uma mudança no clima. Gente, Palmas chovendo em agosto. 31 de agosto eu nunca vi Palmas chover desse tanto. Hoje choveu. E eu fiquei encabulado, porque normalmente a chuva vem no final de outubro, cessa em novembro e volta de novo em dezembro. Mas a mudança tem sido constante, a mudança tem sido nítida e a gente tem visto isso. E muito disso tem a ver com a volta de Cristo. Cristo está voltando, amém? Glória a Deus, Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E ao mesmo tempo que a gente está feliz que Cristo está voltando para buscar a gente ao mesmo tempo às vezes fica meio cabeado, porque para quem estamos anunciando a palavra de Deus? Né? A gente fica pensando, nossa, Deus está cada dia mais perto, eu sinto isso, a minha alma grita por isso. Quando eu oro, eu estou sentindo que o Senhor está chegando, mas a quem eu estou anunciando a palavra de Deus? Quantas pessoas nós temos ganhado com a palavra do Senhor? Hoje em dia todo mundo sabe que Deus ama ele, mas tá, só isso? Só Deus te ama? Então a batalha tem sido intensa, tem sido constante, está difícil a gente falar da palavra do Senhor, está difícil a gente falar do amor de Deus, está difícil. As coisas estão se apertando para o nosso lado. E precisamos tomar uma posição, precisamos tomar uma direção, precisamos estar firmes em Deus. Quantos de nós aqui já não perdemos a noite, acordado, orando, porque sua alma se sentia aflita? Ou porque sua alma ficava angustiada, falando assim, você tem que orar, acorda, ora, fala comigo. Uma batalha está sendo travada e você precisa tomar posição. Esses dias de domingo para segunda, eu acordei no meio da madrugada chorando, do nada. Acordei chorando porque a minha alma estava gritando, falando, você precisa orar. A batalha está intensa, o inimigo está se levantando. E eu chorei tanto na presença do Senhor, pedindo para Ele, força, restaura minhas forças. Senhor, eu não sou nada sem você. Eu não consigo vencer o inimigo sozinho. E, de fato, sozinho nós não temos poder algum contra o inimigo. Sozinhos nós nem podemos vencer o inimigo, porque, aliás, quando a gente olha para a dificuldade, a gente sabe que dificuldade, o próprio nome já dá um sinônimo de difícil, né? Mas dificuldade, ela tem que ser maior do que você, mais forte do que você, mais esperto do que você, mais inteligente do que você. Então, nós temos que buscar o Senhor. É com Ele ou sem Ele que nós temos a vitória. É com Ele ou sem Ele que nós temos, de fato, a verdadeira resposta do que nós queremos. Em Salmos, vamos abrir lá, em Salmos 62, no versículo 1 e 2, a gente vai ver que o salmista, ele diz o seguinte, Salmos 62, do versículo 1 ao 2. E o salmista disse assim, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei
abalado. Irmão, a batalha pode vir, a dificuldade pode vir, mas assim como o salmista já começa dizendo, a minha alma descansa somente em Deus. Sua alma está descansada em Deus? Por acaso a batalha está vindo e você está tipo, Deus, eu estou de boa, tipo, não estou orando, não estou buscando o Senhor, mas tá, você acha que isso é descansar em Deus? Sua alma tem que estar refrigerada, sua alma tem que estar completamente ligada ao Senhor, porque você sabe que a luta não é sua, mas que a luta pertence a Deus. E o versículo continua dizendo assim, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva. Independente da luta que você está passando, seja ela difícil demais ou até fácil de vencer, você vence na mesma hora, ou demora meses, ou demora anos para você vencer ela. Saiba que o Senhor é a sua salvação. Sem Ele, não conseguimos. Saiba que o Senhor é a sua rocha que te salva. Tem a parábola que diz sobre o cara que construiu uma casa na areia e o outro que construiu uma casa na rocha. E veio a tempestade, e o que aconteceu com quem construiu a casa na areia? A casa desabou. Por quê? Não teve estrutura. Porque não teve base. A gente sem base, a gente sem estrutura, a gente é a mesma coisa que uma casa na areia. Vem a chuva, vem a dificuldade, a gente é levado com ela. A gente logo cai, a gente logo cessa. Mas quando a gente tem uma casa construída na rocha, a gente tem uma base, a gente tem um apoio, a gente tem Deus do nosso lado, porque sabe que pode vir o que der, pode se levantar quem for contra você, é Deus que luta por você. Não importa a tempestade, não importa a aflição, é Deus que é a sua rocha, que é a sua força, que é a sua salvação e que é a sua torre segura. E saiba que jamais você será abalado com isso. Saiba que por mais que tudo esteja difícil, que governos tenham sido usurpados, que pessoas estejam se levantando contra a igreja, porque hoje em dia a igreja é a vilã, né? A gente anuncia a verdade, a gente anuncia a palavra de Deus, que é a salvação, mas o mundo tem taxado a igreja como um vilã, porque a gente tem confrontado eles com a verdade. A gente tem mostrado que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o mundo tem se sentido incomodado com isso. É uma batalha, gente. Já pensou? Dentro da sua própria casa, você sofrer ataques da sua família, ou no seu serviço, sentir ataques vindo dos seus colegas de trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua escola, independente de onde você esteja. Quando a gente está com a palavra de Deus, quando a gente tem a verdade conosco, nós somos sim confrontados, nós sim sofremos, sim suamos muito, sim choramos, perdemos noite acordados, ficamos tristes às vezes, perdemos as forças, mas o Senhor é que nos renova a cada dia. É o Senhor que nos dá o sustento de cada dia. Romanos 8, no versículo 31, diz que, na parte B do versículo, fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você está temendo a sua situação, está temendo o seu gigante, está temendo a sua dificuldade? Porque se você está temendo ela, é sinal que Deus não está contigo. Tu está fazendo algo de errado, porque você não está se sentindo confiante. Mas se Deus é por você, quem é contra você? Quem é contra você? Ninguém. Pode vir céus e terra, pode vir governos, pode vir pessoas, pode vir a maior doença que o mundo vai gerar. Está repreendido, Senhor. Mas pode vir o que for. Se você estiver em Deus, nada disso vai te separar do amor dEle. Nada disso vai te separar dEle. É Deus que nós devemos ter toda a confiança. E antes de eu entrar de fato no desenvolvimento da palavra, eu queria fazer um quebra-gelo, uma dinâmicazinha bem legal, bem ilustrativa de como vai ser a palavra. E eu queria chamar 3 pessoas. E essas 3 pessoas, cada um tem que ter uma característica diferente. Primeiro, eu preciso de alguém muito alto. Quem é o mais alto entre todos vocês aqui na igreja? Tem alguém? Rogério? Eu preciso de um irmão muito alto. Eu acho que o João Pedro é médio. Mas pode vir aqui, João Pedro. Vem cá, você. Ou irmão. Pode vir, irmão. Eu vou precisar também de uma pessoa baixinha. Quem é o menor aqui entre vocês? Bem pequenininho. Quem? Morgana? Monique? Alguém?
Vamos lá, gente, senão... Vem, Monique. Ó, Então vem, Morgana. É só uma ilustração, gente, é coisa rápida. E eu preciso agora de uma pessoa que não seja nem tão alta quanto o irmão e nem tão baixinho quanto a Morgana. Agora tu vem, João Pedro. Irmão, o senhor vem pra cá, fica aqui do meu lado. Pode vir aqui. Isso. Não, vocês podem ficar aí que é ilustrar. Ou se vocês quiserem subir nesse espaço aqui pra gente fazer a ilustração. É o seguinte. Morgana, você tem que tentar, de algum jeito, passar o João Pedro. O João Pedro é a sua barreira, ele é a sua dificuldade, ele é o seu desafio. Porém, o seu espaço é limitado, você não pode passar muito para esse lado aqui. E João Pedro, a sua função é não deixar ela passar. Ela vai tentar fazer de todos os meios. Isso, você vai passar dos lados, tentar arranjar um jeito. Você tem que passar o João Pedro. É a sua função. Opa! Beleza, tu deixou. Pode vir aqui de novo. Esse é o primeiro exemplo, tá bom, gente? Fiquem neles. E agora o segundo exemplo o irmão vai entrar em ação junto com a Morgana. Pode vir aqui, irmão, junto com a Morgana. João Pedro fica bem aqui na frente dela. Não, pode ficar aqui do lado dela mesmo. É o seguinte, irmão. Tu vai ter que segurar o João Pedro para a Morgana ter que passar. Só segura ele. E dificuldade. Amém, irmãos. Valeu pela demonstração. Certo, gente, que a gente acabou de ver aqui foi um quebra-gelo bastante legal. Mas na primeira situação que teve o João Pedro e a Morgana simbolizava alguém sem Deus. E o João Pedro significava a dificuldade dela. Não era para ela ter passado, mas ela conseguiu passar de alguma forma. Mas o João Pedro tinha que barrar ela a todo instante. O caminho era nítido, o objetivo dela era seguir em frente. Mas a dificuldade, sem Deus, é dificuldade. Então ela ficou aqui, tentando todos os meios, todos os jeitos, e o João Pedro ficou o quê? De olho nela. Porque a sua dificuldade sempre vai ser mais forte que você, isso é um fato. Dificuldade sempre vai ser mais esperta que você. Quando você pensa em ir para o lado, ela já pensou nisso antes. Quando você pensa em ir por baixo, ela já pensou nisso antes. Então você sem Deus se torna sem alternativas. Você se torna alguém sem força, alguém fraco. Alguém que não consegue vencer uma simples dificuldade. Agora, a situação muda quando Deus entra em ação. O irmão aqui estava representando Deus. E simplesmente quando a gente está numa batalha, quando a gente está enfrentando algo, a gente sabe que o nosso Deus vai lutar por nós. Que o nosso Deus ele vai ir adiante de nós e vai segurar a nossa dificuldade e vai vencer e vai... Ele pode fazer o que for. A dificuldade pode remexer, pode gritar, pode chorar, pode pegar fogo. Mas... a pessoa que estiver com Deus vai conseguir prosseguir, vai conseguir passar. E é isso que simboliza uma pessoa com Deus e sem Deus. Sem Deus você não consegue, com Deus você consegue, porque Deus vai diante de você. E a palavra que a gente vai começar a desenvolver agora está lá em 2 Crônicas. Vamos abrir todos em 2 Crônicas, no capítulo 20. Que é uma palavra muito bonita, muito top. 2 Crônicas, capítulo 20. E nós vamos ver sobre Josafá, o rei Josafá, que era o rei de Judá. Nessa época, gente, pelo que eu estudei, Israel tinha se dividido, e se dividiu entre Israel do norte e o reino de Judá, que era Israel do sul. E Josafá era um rei totalmente temente ao Senhor. Ele reinou durante 25 anos. E nesses 25 anos que ele reinou, ele seguiu os mesmos passos que seu pai Asa, eu acho que é Asa que fala assim. E ele não se desviou desse caminho. E ele teve a aprovação de Deus. Josafá, nesse capítulo, ele vai se ver diante de uma situação... que, cara, se fosse eu diante dessa situação, provavelmente eu correria,
Provavelmente eu partiria para a briga, não sei. Eu não sei qual seria a minha atitude se eu fosse um rei e tivesse que lidar com uma ameaça de uma guerra contra o meu reino. Josafá ele tomou uma das atitudes que poucos de nós, e eu digo poucos de nós porque eu me encaixo nisso, que às vezes quando um inimigo vem, eu prefiro lutar com as minhas próprias forças, me desgastar e só então pensar na última alternativa. Eu tenho que me recorrer a Deus, enquanto deveria ser o contrário, né? Se recorrer a Deus primeiro e deixar que Deus lute as suas batalhas. Deixar que Deus lute as nossas batalhas. Josafá, ele foi um rei muito esperto nesse momento, nessa situação que aconteceu em seu reino. E nós vamos começar a ler do verso 1, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1, diz assim: o povo de Jerusalém... estou no capítulo errado. Aí. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi, alguma coisa assim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos seus descendentes do teu amigo Abraão? Eles as têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá te julgar, nosso Deus não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, ali estavam em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor.
Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos correitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem louvores ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram o dos montes de Seir para destruir e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje existe um lugar chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheram de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois Deus o concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém. Josafá, de fato, tomou uma posição muito sábia mesmo. E são 3 pontos que eu consegui abordar, é claro que tem mais, mas esses 3 pontos, o primeiro se fala que consultou ao Senhor, lá no versículo 3, né? Quando ele fala alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o Judá. Quantas vezes, como eu disse, a gente tenta enfrentar o inimigo com nossas próprias forças? Imagina só se Josafá tivesse tomado a atitude de tipo: não, preparo os carros de guerra, chame os homens, nossos guerreiros e vamos à batalha. Será que eles de fato venceriam? Provavelmente não. Até mesmo porque no próprio versículo ele clama ao Senhor porque ele não sabia como ele ia vencer aquele exército. Imagina, gente, 3 exércitos, né? 3 povos vindo contra ele. Caraca! Judá contra 3 contra 1 é um pouquinho assim, irregular, né? Um pouquinho a balança tem tipo um que tem mais. Mas a gente vê que a atitude dele foi totalmente diferente. Ele, diferente de outros reis que iriam à frente, que queriam tentar vencer a batalha, ele se voltou a Deus, ele se consultou a Deus. E eu acho que é o que falta em mim e em muitos irmãos, às vezes, é consultar ao Senhor o que de fato Ele quer. O que de fato deve ser a nossa verdadeira atitude perante uma dificuldade como essa. Às vezes parece que a situação iminente à sua frente é de derrota. Parece que, no caso, se fosse levar ao pé da letra, ele iria perder, ele iria ser derrotado de fato. Mas ele não aceitou isso como uma resposta final. Ele foi realmente perante ao Senhor e falou assim: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, o que eu faço? Quais são as estratégias? Como é que eu vou vencer esses inimigos que estão se levantando contra o reino do Senhor, contra o seu povo? Josafá, ele não aceitou o que seria óbvio para ele.
que seria a derrota, mas na verdade foi a vitória que o Senhor o concedeu. E perante isso, perante essa atitude que ele tomou, é claro que o seu povo se sentiu inspirado, né? Ele convocou todos o povo de Judá a orar e a jejuar, e o povo sim, orou, jejuou, buscou a resposta do Senhor. Gente, há poder quando a igreja se une, há poder quando as pessoas estão reunidas na casa de Deus, em sincronia, com o mesmo propósito, para vencer o inimigo. Há poder nisso. E se levante quem for, quando estamos juntos, quando estamos em unidade, quando agimos como o corpo de Cristo, cara, ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Deus, Ele mostrou, através dessa atitude de Josafá, que ele tem que ser o primeiro, a primeira solução, a primeira resposta, o primeiro caminho, o primeiro de tudo. Em qualquer situação, seja ela complicada, seja ela boa, seja ela difícil ou seja ela fácil, não importa, qualquer atitude que você tomar, sem Deus, você vai fracassar, mas com Deus, você vai ter a vitória. Com Deus, você vai ter, com certeza, o oásis. Esse mundo é como se fosse um deserto, e todo dia a gente enfrenta escorpiões, enfrenta um calor, literalmente falando aqui em Palmas, enfrenta cobras, a gente enfrenta de tudo nesse mundo, mas Deus é que tem que ser o nosso sustento, e quando a gente está nele, quando a gente está seguindo a sua direção, o oásis está cada vez mais perto, e o oásis é aquele campo gostoso que tem no meio do deserto. Ninguém imagina que em um deserto tem uma fonte, tem uma árvore, tem gramados, mas o Senhor pode dar essa vitória em meio a tanta dificuldade. O Senhor me lembrou também de uma situação que aconteceu com Ezequias, quando o profeta Isaías chegou até ele e disse que ele ia morrer, porque ele estava com uma enfermidade. E Ezequias, ele tomou uma posição porque ele não aceitou aquilo para ele. Ele falou, Senhor, ele chorou, ele clamou a Deus, e Deus falou de novo com o profeta Isaías, e Isaías voltou perante ele e falou que Deus daria mais 15 anos de vida para ele. Às vezes a gente consegue sim converter um não de Deus, às vezes a gente consegue converter um não imediato. Aqui para Ezequias era para ele morrer, foi a palavra que o profeta disse, mas ele clamou ao Senhor, ele não aceitou aquela situação, e Deus falou de novo com o profeta e deu mais 15 anos para ele. Não aceite o inevitável, não aceite a derrota de cara. Se posicione e fala, Senhor, eu não aceito essa derrota, Senhor, eu não aceito que o inimigo se levante contra mim, porque a vitória é minha, a vitória é sua, para a sua honra e para a sua glória e para o seu louvor. Você tem que se posicionar e você tem que lutar contra um não que parece a resposta mais fácil. Nós estamos aqui para buscar o sim de Deus, para buscar vencer o inimigo. Aleluia. A segunda atitude, na verdade, o segundo ponto, foi a resposta do Senhor ao povo. Lá no versículo 15 ao 17, diz assim, ele disse, né, o Jaziel falou, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanime, não saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Nossa primeira atitude, assim que a gente consulta Deus, é receber uma resposta de vitória. Glória a Deus. Resposta de vitória, gente. A gente está aqui orando, buscando ao Senhor, porque a gente não quer aceitar aquele fim que parece óbvio. O Senhor respondeu a eles, não tenham medo. Eu acredito que esse povo estava tremendo de medo, principalmente esse rei. Exército enorme, pode ser difícil demais, pode ser difícil pra caramba. Você pode ver que não há solução, que não há saída, que não há rotas, como a gente viu aqui a Morgana tentando se desviar do João Pedro. Mas se o Senhor está contigo,
Ele vai te dar o caminho livre, Ele vai te dar a passagem, você sim vai conseguir enfrentar. Precisamos tomar posição, ficarmos firmes e não temermos o inimigo. Porque quando a gente teme o inimigo, a gente sabe que a derrota é certa. O Senhor está levantando soldados e Ele está te chamando para se levantar. Ele quer levantar guerreiros, Ele quer preparar pessoas, Ele quer deixar você preparado para o que der e para o que vier. Porque Ele sabe que a solução está nele. Você apenas vai ali, fazer como o povo, vai se preparar na manhã, vai enfrentar, mas você sabe que não é você que vai lutar, e sim o Senhor que vai lutar por você. A terceira coisa que aconteceu, e olha, que terceira coisa boa que aconteceu nesse povo, eles encararam a sua vitória. Lá no versículo 20 ao 22, a palavra do Senhor está dizendo assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. A única coisa que você precisa quando Deus te dá a resposta imediata da sua vitória é ter fé que Ele vai fazer. Em Hebreus 11:1, a palavra do Senhor diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não está vendo se de fato o inimigo vai ser derrotado. Você está vendo que de fato o Senhor vai se manifestar, Ele vai se materializar e vai lutar contra o inimigo e você vai conseguir testemunhar aquilo. A fé é isso, você não tem a certeza do que vai acontecer, ou na verdade, você tem a certeza daquilo que vai acontecer, você espera que aquilo aconteça, mas como é que você sabe se realmente vai acontecer? Né? Você fica tipo, será? Será que realmente foi Deus que falou que eu vou ter a vitória? Será que realmente Deus disse que quando eu chegar lá eu não vou precisar lutar, porque se o povo vir, ele já vai ter lutado por mim? Isso se chama fé, você precisa ter certeza de que é Deus que vai agir por você. Versículo 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens a cantarem ao Senhor e a louvarem pelo seu esplendor de sua santidade, e na frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu não sei se vocês conhecem um louvor, mas ele é um pouquinho antigo, porque ele fala assim: o louvor é arma de guerra contra o inimigo. Quando louvamos, expressamos amor, e o Senhor habita entre nós. Quando louvamos, acontecem milagres, e o Senhor opera com poder. Esse hino, ele já resume tudo isso que o povo já fez aqui. Eles foram lá na frente e deram graças ao Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer quando o Senhor já te dá a vitória é você louvar, é você adorar. O seu inimigo não espera que você vai chegar lá assim: glória, glória, aleluia. O inimigo espera que você faça isso no meio de uma batalha? De maneira alguma, gente. Mas é isso que eles deram ao Senhor, é isso que eles expressaram ao Senhor com muita alegria, com muita devoção. O que tinha transbordando no coração deles era querer adorar o Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado, graças te dou, o seu nome é santo, tu és glorioso, Senhor, tu és poderoso. É isso que o povo queria cantar, é isso que devemos cantar, é isso que devemos fazer. É a adoração que move montanhas, é a adoração que faz tudo acontecer. Nós não estamos aqui simplesmente por estar numa simples reunião. Foi difícil para alguns de nós, ou não sei se não foi difícil, mas chegar até aqui. Foi difícil enfrentar esse dia. Cara, só de você dormir e saber que você acordou, você sabe que uma grande batalha foi travada perante isso. Já não foi fácil. Só nessa noite em que você estava na sua cama, com seus olhos, sonhando com aquela piscina de boa no meio do sol, você se bronzeando, tranquilo. Ali naquele meio termo, o Senhor estava lutando por você. Forças das trevas se levantaram para lutar, para tentar tirar a sua vida, talvez quando você estivesse dormindo. E o Senhor estava ali, batalhando. A batalha já começa a partir daí, do momento em que a gente fecha os nossos olhos e pensa que está tudo bem, que amanhã vai ser de boa, amanhã a gente vai acordar e vai estar vivo. Amém. A gente vai estar vivo amanhã. Mas
A batalha já começa a partir daí, quando a gente acorda, começa a enfrentar o nosso dia a dia, começa a enfrentar o nosso serviço, aquele ônibus lotado para chegar até o nosso local de trabalho, talvez aquele paciente ou aquela empresa que a gente é afiliada, que dá nos nervos, dá vontade de arrancar os cabelos. Mas enfim, a gente chegou até aqui porque a gente lutou, desde a partir do momento que a gente acordou. Eu já acordo orando, agradecendo ao Senhor, falando: Deus, muito obrigado pela minha vida, peço que o Senhor tome direção, que o Senhor esteja no controle de tudo e que me dê força para vencer o que der e o que vier. Então, a gente tem que já acordar louvando, a gente já tem que acordar adorando ao Senhor, já falando com o nosso Pai, já lendo o que Deus tem preparado para nós. A palavra do Senhor, ela é uma fonte de riquezas inesgotáveis e sabedorias tem por toda parte, de Gênesis até Apocalipse. E quando a gente já acorda, já se preparando para o inevitável, que na verdade a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente já começa a se preparar para a dificuldade, mesmo talvez se ela não acontecer naquele dia, mas a gente já acorda preparado, a gente já acorda posicionado. Versículo 22 disse: quando eles começam a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe, do monte de Seir, e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando você já se posiciona cedo, quando você já acorda cedo louvando e agradecendo a Deus pela sua vitória do seu dia, você pode ter certeza que Deus já preparou a emboscada para o seu inimigo. E que ele pode vir de qualquer lado, ele pode vir aéreo, subterrâneo, vindo debaixo da terra, vindo pelos mares, pelas montanhas, não importa qual é a direção. Se você já colocar tudo isso diante do Senhor cedo, você pode ter certeza que o Senhor já derrotou os seus inimigos, só naquela sua simples atitude, que parece simples, mas na verdade não é nada simples, é algo profundo, é algo intenso, é algo totalmente que só quem é cristão sabe. Então, se posicione, cante louvores a Deus, agradeça a Ele, tenha fé. Tenha fé no que Deus vai fazer no seu dia a dia. Tenha fé na sua vitória. Tenha fé que seus inimigos já estão derrotados. Tenha fé que você vai ter uma prosperidade. Tenha fé que Deus já te deu a vitória. Quando tudo parece que não. Quando parece que a vitória nem chegou, Deus já te deu a vitória assim. Toma, meu filho, você só recebe. Talvez a resposta da sua batalha seja a mesma de Josafá. Ou talvez não. Independente do sim ou não, creia que o plano do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. E que em um momento entenderemos por que tamanha oposição se levantou contra nós. Talvez Deus fale contigo e te fale assim: não, meu filho, essa batalha não é sua, você vai perder. Ok. Por que, Deus? Às vezes a gente já reclama, né? Por quê? Porque eu vou perder, já começa a chorar. Mas às vezes até na derrota a gente tem uma vitória. E essa vitória é a nossa maturidade. Talvez já entendemos como o inimigo age. Ou talvez é uma vida lá na frente que vai ser derrotado na mesma hora que você foi derrotado. E que depois que você buscou estratégias no Senhor para vencer aquela dificuldade, você vai poder ajudar aquela pessoa. Você entende que, mesmo com um sim, mesmo com um não, independentemente do que seja a resposta do Senhor, Ele sempre tem algo a nos ensinar. A gente não consegue entender naquele leve momento, naquele leve tempo, mas a gente entende mais para frente, a gente entende que o Senhor quer trabalhar em nós. Esses tempos atrás a gente teve uma reunião, e eu não vou falar de que a gente teve a reunião, vou tentar aqui mascarar um pouquinho, mas nessa reunião a gente tinha um simples objetivo, que era liberar um perdão. E a pessoa só precisava de um perdão. E ela contou a situação, essa pessoa contou a situação por que precisava desse perdão, e ao invés de irmos no objetivo fundamental, que era liberar o perdão para aquela pessoa que precisava ser curada pelo que aconteceu, simplesmente a gente frisou
coisas que não deveriam ser frisadas. Pegamos parte da história, coisas negativas, que não eram o foco da reunião, e sim a liberação de perdão, e frisamos situações que deduzimos na nossa cabeça que, tipo, a pessoa só viu aquilo, a pessoa só ouviu isso, só fez aquilo, papapá. E o que aconteceu? O inimigo se levantou, aproveitou dessa falha, aproveitou dessa situação e gerou mais contenda nessa reunião, e gerou mais dores, mais feridas. Parecia que o que todo mundo naquele lugar queria fazer era ir embora, ir para sua casa, só orar, falar assim: não, está liberado perdão, amém, vou para casa magoado com você. Ali se levantou um poder de um inimigo assim, bem pesado. O clima espiritual, gente, mudou totalmente. Pessoas iriam sair dali feridas, ao invés de liberar perdão, sairiam totalmente feridas, e o inimigo provavelmente teria uma vitória ali. Provavelmente ele teria uma vitória ali. Mas o que o Senhor fez foi abrir os nossos olhos e ver que a contenda que estava sendo gerada no meio de nós não estava sendo frisada totalmente no objetivo principal da reunião. E sim, a gente estava colocando situações que, gente, não era válida. Mas ali o Senhor operou, ali o Senhor abriu os nossos olhos, e assim a gente pôde perdoar uns aos outros. E ali o Senhor pôde dar-nos a vitória perante o inimigo. Talvez a sua batalha hoje, eu não sei se é isso, mas talvez a sua batalha seja a liberação de perdão. Pode ser. E para a gente deveria ser muito fácil liberar perdão. Que, aliás, nós somos o povo de Deus, a gente já foi perdoado pelo próprio Jesus Cristo. Fomos remidos, fomos lavados e entendemos que o perdão nos liberta e que o perdão também liberta outras pessoas. Mas talvez a gente tenha uma dificuldade de conseguir liberar um perdão, e talvez a sua batalha é essa, liberar um perdão. Ou talvez a sua batalha seja, não no modo espiritual falando, mas talvez sua batalha seja profissional, ou sua batalha seja de reconhecer que você tem força, que você é alguém, de reconhecimento próprio. Eu não sei qual é a batalha sua nesta noite, neste dia que você tem enfrentado. Desde quando o Senhor tem me dado essa palavra, eu tenho sentido sim fortes batalhas, eu tenho sentido sim que o mundo espiritual está bem mais tenso do que ele já é intenso, e está muito mais tenso ainda. No capítulo 18, eu não vou ler, mas eu vou tentar resumir o que nesse capítulo fala. Aqui nós vemos uma situação do rei Josafá junto com o rei de Israel, que é Acabe. E a gente vê que Acabe quer lutar contra o povo de Ramote Gileade, eu acho que é assim. E ele chamou Josafá para entrar na guerra junto com ele. E Josafá, ok, você já consultou ao Senhor? Você já viu se realmente essa batalha que você quer travar é realmente vontade e desejo do nosso Deus? E de todos os profetas que falavam para Acabe que sim, pode ir a essa batalha, você vai vencer, você vai conseguir, se posicionava contra, que era Micaías, que revelou que um espírito de engano agia no meio dos profetas. Um espírito de engano que estava colocando na boca da maioria dos profetas que Acabe iria para essa batalha, que Deus estava com ele, que a vitória para ele era óbvia, que a batalha para ele ia ser a vitória, mas na verdade não era. Aquele espírito enganou o próprio rei, e o rei se iludiu naquilo, né? Enfim, a gente vê uma situação totalmente diferente, em que, enquanto Acabe, que literalmente acabou com a sua vida, perdendo ela em batalha, Acabe, ele se importava em ir à luta. Ele queria sim ouvir um sim de Deus, mas acredito eu, não sei se o texto menciona, mas eu acho que o texto não menciona antes disso, que ele procurou primeiramente buscar a consulta do Senhor. Ele só queria a batalha e queria saber se Josafá estava com ele. Talvez muitos de nós tomamos a mesma atitude que ele. Só queremos saber se Deus está com a gente, mas a gente não consulta Deus. A gente realmente não pergunta para Deus se Deus está comigo, Deus está comigo nessa batalha, eu realmente vou vencer. Mas Josafá, ele teve um discernimento, ele teve uma atitude diferente realmente, porque ele queria saber se Deus estava nessa batalha. É o que nós devemos fazer, é a posição que nós devemos tomar, é o que devemos, em primeiro momento, pensar. Deus está comigo na minha dificuldade.
Será que o que eu estou passando, será o que eu estou enfrentando? Será que o meu negócio que eu estou pensando em abrir, que eu estou planejando em abrir, realmente Deus está comigo? Ou será que Deus não está comigo? Porque se Ele não tiver, sua vida realmente vai acontecer como aconteceu com o rei Acabe. Ela acabou. Acabou em batalha. Vai ser frustrante, você vai ficar totalmente desorientado, não vai entender porquê. Mas o motivo principal do porquê dessa derrota é porque você não buscou consultar ao Senhor. Consulte-se a Ele, espere a resposta dEle, demore o tempo que for, demore um dia, demore meses, demore semanas, demore anos, mas busque primeiramente tomar as suas ações acima da resposta do Senhor. Seja ela um sim, seja ela um não, procure sempre a resposta do Senhor. Deus deseja a sua vitória, sua conquista, e para isso acontecer, nós temos que ter Ele acima de tudo. Mateus 6,33, eu acho que fala que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você primeiro tem que buscar o reino, primeiro você tem que buscar Ele, para depois você conseguir a sua vitória. E para você conseguir a sua vitória, é claro que você não vai de mãos atadas, né? Vamos voltar lá em Efésios 6 e vamos ver quais são as armaduras que devemos vestir, as armaduras que devemos estar quando o inimigo se levanta contra nós. Lá em Efésios 6, no versículo 14. Efésios 6... capítulo 14, começa dizendo assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo nos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A resposta da sua vitória, está aqui. Está tudo aqui, ó. Tudo que você tem que fazer é vestir as armaduras de Deus. É colocar o capacete, tá com o escudo, com a couraça, com o cinto, com as sandálias e principalmente com a espada. Essa daqui, rapaz, é a mais poderosa. De todos são poderosos, mas tendo a espada em suas mãos, o inimigo pode ser levantado do que for. Ele sabe que a derrota para ele é clara e é de imediato. Gente, a palavra foi bem curtinha, mas foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E espero que Deus tenha ministrado ao coração de vocês também que estão aqui. Talvez essa palavra não tenha servido. Talvez para você nesse momento falar assim, não estou enfrentando nenhuma batalha, mas você sabe que o seu vizinho está enfrentando, que o seu colega está enfrentando, que o seu irmão está enfrentando, e você pode compartilhar essa palavra com ele. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, eu pedi para eles cantarem uma música, não sei se eles conseguiram pegar, mas essa música é uma música da Nívia Soares que fala: não seremos abalados. E realmente não seremos abalados se nós estivermos em Deus, se Ele for a nossa rocha, se Ele for o nosso escudo, se Ele for a nossa salvação, se Ele de fato for quem nós devemos manter o foco, devemos buscar. E que o Senhor venha ministrar o seu coração através desse louvor. E se você souber, que você cante e declare isso para a sua dificuldade. Fala: dificuldade, eu não serei abalado. Pode vir do que der e o que vier. Eu não vou cair, eu não vou desistir, eu não vou perecer, eu vou vencer, eu vou ter a vitória em minhas mãos. Peraí, gente. Amém.
Pessoal, vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor com essa canção. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode repetir isso mais uma vez, confiando em nosso Deus? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier intensa escuridão, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é os abalados. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que em Ti nós não seremos abalados, que sabemos que a nossa salvação e a nossa rocha é o Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ser a nossa base, pelo Senhor ser a nossa resposta, pelo Senhor ser o nosso tudo, pelo Senhor ser a nossa solução, que talvez nós não conseguimos enxergar, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente possa ver, para que a gente possa entender que a dificuldade pode vir, mas que a vitória é certeira, porque nós temos o Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ser a nossa força, porque sozinhos nós não temos força. Muito obrigado pelo Senhor, Pai, ser o refrigério da nossa alma, porque sem Ti nós não temos paz, nós não temos descanso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e porque a Sua misericórdia se renovam a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vitória que talvez a gente não consegue ver, que ela está aqui, mas ela está aqui, porque a nossa vitória é Tu, Senhor, porque a nossa vitória é o Senhor, a nossa vitória está em Ti, e pode vir o que for, pode se levantar o inimigo que for, nós sabemos que só no Senhor nós encontramos a resposta, que só no Senhor encontramos a solução. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigado, Senhor. Amém. Irmão, o pastor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós Te louvamos e adoramos ao Senhor por este momento, Pai.
pela vida do Mateus, Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Nós te louvamos, Deus. Pai, toma ele em tuas mãos, guarda do mal, Senhor. Conduza ele pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Podemos estarmos aqui na tua casa, na tua presença, podemos ouvir a tua palavra, Deus. Pai, e que possamos, Deus, estarmos, Pai, sempre confiante no Senhor, sempre, ó Deus, atentos, meu Pai, para receber do Senhor, Pai, a direção em todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma cada um aqui em tuas mãos, ó Deus, que eles possam, Pai, na hora da batalha, ter o Senhor, Pai, como escudo, Pai, como proteção, como, ó Deus, o comandante do exército, Deus, para vencer, Pai, toda a batalha. Ó Deus, toma cada um aqui em tuas mãos, dá vitória, Pai, ao teu povo, à tua igreja, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo, para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Está encerrado, que a paz e a graça seja com todos, em nome de Cristo. Louvado seja Deus.